Então você vai saber que o tempo acabou. Nós precisamos restaurar a igreja. O dono está voltando. Aquele que morreu pela igreja. E ele diz que este evangelho original, ele nos ensina a esperar pela bendita esperança. Esperar a bendita esperança, aguardar a bendita esperança. E ele diz: o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, o evangelho original que Jesus deixou no púlpito é o evangelho que ensina a igreja a esperar pela vinda do Messias. É por isso que Hebreus capítulo 9, 28 agora na tela, Hebreus 8, 28. Então Cristo foi sacrificado uma única vez para levar os pecados de muitos, e ele aparecerá uma segunda vez, não mais para ir para o Calvário e lidar com o pecado, mas para trazer salvação para todos os que estão aguardando por ele. Então, o verdadeiro evangelho de Jesus nos ensina, nós temos que ter a salvação verdadeira, rejeitando o pecado, rejeitando o mundo, habitando e caminhando no caminho estreito, domínio próprio. Estes são os cidadãos do reino de Deus. Eu já terminei o meu trabalho. E eu estou definindo para vocês o verdadeiro evangelho. Ele está definindo os verdadeiros cidadãos do reino de Deus. E ele diz que o verdadeiro evangelho que Jesus nos deixou no versículo 14. O que é que significa? O que é que significa a bendita esperança? Esperar pela bendita esperança. Esta bendita esperança, ela diz, número 1, que Deus criou o mundo sem pecado. Número 2, que quando o homem caiu no pecado, Jesus veio do céu para resgatar a igreja. Número 3, que quando Jesus veio para te resgatar, ele morreu na cruz do Calvário. E ele nos deu a cruz e o sangue. Número 5, que quando ele nos deu isso, ele prometeu perdoar os nossos pecados. Aqueles que crerem, aqueles que se arrependerem. Número 6, que uma vez que você se arrependa e ele te perdoa, ele promete nos enviar o seu Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos guie. Número 8, ele prometeu que ele voltaria para nos levar para o lugar que ele preparou para nós. Número 9, ele prometeu que quando ele voltar, ele vai te levar e te dar mansões e coroas e tronos. Número 20, ele prometeu nos dar um corpo glorioso sem câncer, sem hipertensão, sem diabetes. Ele nos prometeu benefícios
para aqueles que crerem, benefícios eternos no reino de Deus eternamente. Ele nos prometeu um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém. Este é o Evangelho eterno. E ele diz no versículo 14: Who gave himself for us to redeem us from wickedness and to purify unto himself people that are his very own, eager to do what is good. E ele entregou-se a si mesmo para nos redimir de toda a iniquidade, para purificar para si mesmo um povo dele mesmo, cheios de boas obras. Em outras palavras, ele está dizendo que o verdadeiro evangelho que Jesus deixou no púlpito é um evangelho que purifica a igreja. Tito, capítulo 2, versículo 14. Purificar a igreja significa arrependimento. Significa separação do mundo, para que você seja santificado para o Senhor. E eu quero ir a Apocalipse, capítulo 14. E então vou terminar. Para que vocês possam entender a instrução que o Senhor está dando para esta nação. Eu apenas fiz um resumo de toda esta mensagem para os pastores mais sêniores que estavam na casa do governo, de onde eu vim agora. Eu dei um resumo muito curto para os pastores principais. E eu disse: vai e limpe os falsos apóstolos e os falsos profetas para fora da igreja. E a maioria deles estavam sentados lá. Aleluia! Cristo vive! Glória a Deus! Ele vem! Ele vem com seu juízo também. Não temos tempo para falsos profetas e falsos profetas aqui agora. Este tempo pertence para preparar uma igreja santa. Apocalipse capítulo 14. Por que o Senhor substituiu o púlpito que está na igreja agora por um antigo, um púlpito de madeira que desceu do céu? De madeira, que tem a madeira da cruz. Esta geração, eles não gostam da cruz. Me dói muito. Eles sabem muito bem que quando você toma a sua cruz, você tem que crucificar a tua carne. E a crucificação tem dor. Para crucificar a carne. Não tem coisas engraçadas, cômicas e doces na crucificação. Eles sabem muito bem que se eles tomarem a sua cruz em uma base diária, o Senhor vai pregar a carne deles na cruz. E todos os seus amigos do WhatsApp, do Twitter, vão desaparecer. E você começa a viver uma vida de solidão. Solidão. Vive sozinho. Jesus caminhou solo.
Revelation chapter 14, Apocalipse capítulo 14, verses 6 do on, it versículo says, 6 em Versículo 6 diante, en ele adelante diz: dice: Then I saw another angel flying in the Então eu vi outro "Vi anjo volar voando por en pelo meio do cielo a céu, otro ángel, and he had the eternal gospel to proclaim to those who e ele live on the tinha earth. o evangelho el eterno evangelio para eterno proclamar para aos que predicarlo a los habitam na moradores de la terra. tierra. Uau! Ahorita nosotros Agora, encontramos evangelho, o Senhor le nós gusta encontramos nosotros o restaurar. evangelho que o Ahorita Senhor Senhor quer que nós restauremos. Ele se chama Evangelho Eterno. When you preach it, it points Quando everybody você to o the prega, reign eterno, ele the aponta eternal kingdom of todos God. Cuando para usted o le predica, eterno él reino conecta de a todo el mundo Deus. al reino eterno de Dios. It is not Não é No es horizontal. horizontal. And E he ele says diz here, Y él aqui, dice aquí: he had the eternal gospel to proclaim to those who e live on ele the tinha earth. o evangelho eterno para proclamar a todos os que habitam na Every terra, nation and tribe and language and toda people. nação, toda tribo, nación, língua tribu, e lengua y povo. pueblo. This is Isso é serious. Esto es sério. muy serio. Focando Foca aqui. aqui no Enfócase profeta. First of all, he Primeiro de says tudo, ele Primero diz que nada, él dice that when the angels were que flying quando up os there, anjos que cuando estavam los ángeles voando estaban lá em volando allá cima, arriba, it was obvious where they have come era from. Nobody said, óbvio de "What onde the eles hell, tinham where they-" vindo. Not at all. It Ninguém was estava obvious they have come perguntando from the de presence onde of eles Jehovah. vieram. Era Não, óbvio que porque era habían venido desde óbvio la que eles presencia tinham de Jehová. vindo da Nadie puede preguntar de presença dónde de venía. Jeová. When somebody has appeared before Quando Jehovah, alguém Cuando apareceu alguien ha diante aparecido de delante Jeová, de Jehová, look what they look veja like. como Mira eles como se aparecem. parecem. The Lord is not a O joke. Senhor Senhor não não é é uma uma broma. He brincadeira. can even put Kisumu Ele also. pode também, también puede poner pode Kisumu. colocar que sumam. When somebody has appeared Quando before alguém the Lord, compareceu Quando alguém ha aparecido diante do delante del Senhor, Señor. when somebody comes to you and says that I have quando met alguém the vem Lord, até Quando vocês e alguém te viene a diz, você e diz, eu "Eu me encontrei encontrado o com o Senhor, look what they should veja look like. como como eles se devem devem aparecer. parecer. Esta It pessoa is not a joke. não é uma Não é uma brincadeira. This is the time to clean out the false Este é o apostles of tempo the church. para Este é o tempo limpar para os falsos limpiar apóstolos os falsos para apóstolos da fora igreja. da To clean igreja. out the mentira, the Para lies from the church. limpar as Limpiar a mentiras de mentira da dentro da To igreja. clean out the false prophets of money, Para money, money in the limpar church. os limpiar falsos os profetas falsos de profetas de dinheiro, 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 dinheiro dinheiro na na igreja. igreja. O Senhor não é El uma Señor brincadeira. No es una broma. And if you E look se você there, olhar Si lá, usted mira allá arriba, you can see that one você is vai taller. ver que um usted puede deles ver é que mais uno es alto. más alto. The Lord O is not a Senhor joke. não é El uma Señor no es una brincadeira. broma. You can see that one is doing the head like this, one Você the head pode is ver que um deles Usted puede está ver com a que uno cabeça está haciendo la inclinada assim cabeza e o outro y está el com a otro, la cabeça cabeza reta. está derecha. Então, Entonces, When the angel was flying up there, it quando o was anjo obvious estava that he has voando lá come em from the cima, presencia de era Dios. óbvio que ele tinha vindo da presença de Deus. Era obvio que venía de la presencia de Dios. He must have been glowing with the glory Ele of God. deveria Debe estar haber estado resplandecendo com a glória de la gloria de Deus. Dios. And the angel is carrying the E eternal o evangelho, El e o evangelho anjo está está cargando el portando o evangelho eterno. El ángel está cargando el evangelio eterno. gospel. Can you be sober? Just be sober because I need to run to France and Finland. Just be sober with me so I can help these people. Então, So, look olha at this isso now. agora. Mira esto ahora. The angel is carrying the O eternal anjo gospel está El ángel carregando o está evangelho cargando el eterno. evangelio eterno. that the Lord is telling us to put Que o back to Senhor the está pulpit. nos Que o Senhor dizendo está para pedindo pôr que de volta devolvamos no ao púlpito púlpito em em Caracas. Caracas. And E look olha at this isso now. Mira agora. esto ahora. And the angel E is o anjo flying. está El ángel está voando. volando. Why is the angel Por que o rushing? anjo está Porque el ángel está correndo? apurado. Está com Why is he moving pressa rapidamente com e se velocidade movendo forte? rapidamente Porque ele em está grande moviendo rápidamente velocidade. con velocidad fuerte. Because Porque number one, número Porque um, número uno, night a is coming. noite la está noche vindo. viene. Jesus said, disse: Jesús dijo, Night a is noite coming, está La noche vindo, viene. when I will not be able to do the works of quando him eu who não sent me. poderei Quando mais já não fazer poderei a fazer obra a obra daquele de que aquele me que me enviou. enviou. Número número 2. 2, When you just consider how Quando temporary você the considera human life is quão on this temporária Cuando é a usted considera vida cuán humana nesta temporal es terra, la vida humana sobre esta tierra, How quão mortal. cuán mortal. You know, Vocês for sabem me, que quanto Usted a sabe que mim, para mí, muitas vezes muitas eu vezes eu muchas veces chorei. yo lloro.
Porque eu descobri Porque yo me di cuenta that I have not yet que gone eu to ainda Ecuador. não que tinha aún ido todavía ao no he llegado Equador. a Ecuador. And some people E in algumas Ecuador, pessoas no Algunas personas en Equador, Ecuador escuchó, eles they heard ouviram escucharon that the Lord has sent us his prophet. He is in que o Africa Senhor there. nos Que o enviou Senhor o seu nos ha enviado profeta su e profeta, ele está ele lá está na em África, África he has been e ele foi glorified. Ele ha sido glorificado. glorificado. The Os cripples are aleijados walking. estão Los andando, lisiados os estão cegos andando. podem Los ciegos enxergar. pueden ver. He judges E ele with julga com earthquakes. Ele julga com terremotos. terremotos. Ele Doing está fazendo things. Ele está haciendo coisas. cosas. He's Ele talking está with falando God. com Está hablando con Deus. Dios. And some people E in algumas Ecuador pessoas no waited Equador for me to go there until they esperaram died. para Y eu algunos ir de lá Ecuador até que esperaban eles para que yo llegara morreram. allá hasta que ellos murieron. Muitas vezes Muitas eu vezes choro. eu Muchas chorei. veces yo lloro. Rússia, Rusia, Geórgia, Geórgia, Cazaquistão, Cazaquistão, Irã, Irán, Síria. Síria. I have Eu not ainda reached não there. cheguei Yo lá. no he llegado allá. And I'm E eu trying estou to run. tentando Estoy tratando de correr. correr. That's why when I finish here, É I'm por running isso que to quando eu France. terminar Por eso, aqui, cuando eu vou termino acá, correr yo para a estoy corriendo a França. Francia. And I'm not coming E eu back. não After vou France, I go voltar straight to Finland. depois da Eu não vou França, eu irei regressar diretamente depois de para a França, eu vou à Finlândia. Finlândia. Por quê? Because Porque I might do a Eu healing posso service. fazer eu um puedo hacer serviço un de servicio cura sanidad. And the Lord lift up a e cripple o in Senhor Finland. levanta um Senhor levanta aleijado um na povo em Finlândia Finlândia. And the people trust God, e as receive pessoas Jesus. começam a E a gente confiar confia em em Deus Deus e e recebem a recebem Jesus. Jesus And enter the e kingdom of entram God. no Entra no reino de reino de Deus. Deus. Did you Vocês me understand? entenderam? ¿Me entendiste? Ele está Ele Él dizendo, está diciendo, If you consider how temporary se the life of você man is on this considerar earth, you must quão go real, temporária you must run é with a the vida gospel. do si usted homem nesta considera terra, cuán temporal es la você vida humana tem sobre que esta tierra, correr. usted corre, Você tem usted que corre correr por com o evangelho. Evangelho. You must Você run. tem Deve que correr. correr. If you Se consider você how considerar mortal, quão Considera mortal, cuán mortal. uma Another outra thing, coisa, Otra cosa, because God commanded us in Matthew porque 28, Deus nos porque comandou Dios nos em ordenó Mateus en Mateo 28, 28, verse 18 versículos to 20, 18 a versículo 20, 18 al 20, that we should que nós prepare the devemos earth. preparar que a debemos preparar terra. la tierra. He has gone to Ele prepare foi heaven. Él preparar ha o ido céu. a preparar el cielo. But for us, we Mas must quanto a prepare nós, this Pero nós nosotros temos que debemos preparar preparar este este lugar. Number Número 4. Número 4. 4, If you consider the Se você consequences considerar of not receiving as the gospel, consequências si usted de considera não las receber o consecuencias de no Evangelho, recibir el evangelio, that if somebody does not hear the que se gospel alguém and não die, ouvir o que si alguien Evangelho no e escucha el morrer, evangelio y muere, if you consider the severity of se the você lake of fire, considerar usted a considera la severidade do severidad lago de del lago fogo, de fuego, you você should run. deveria usted correr. debe correr. You should run and Você reach deveria everybody. correr Usted e debe correr a alcançar alcanzar a todos. cada persona. That is the meaning of the angel Este é o flying. significado Este es el do anjo significado del voando, ángel volando, Transmitir evangelho transmitindo o rapidamente Evangelho transmitir el evangelio rapidamente rápidamente para 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 resgatar. rescatar. E então ele diz, Entonces él dice, versículo Verse 7, Apocalipse Versículo 7. 14. He said in a E loud ele voice, disse em alta diciendo a voz, gran voz, fear God and give him temei a glory, Deus e Deus dai-lhe e dai-lhe glória, because the hour of his judgment porque é has come. chegada porque a la hora de do su seu juicio ha juízo. llegado. Oh, my meu Lord. Senhor. Oh, mi Señor. The biggest problem O in the church in maior Caracas problema El da gran igreja problema em en la Caracas iglesia de Caracas is the lack of the é a fear of falta God. es de la temor falta del de temor de Deus. Dios. If you look at the way women Se dress in the você church, olhar a Si usted forma ve la como as forma como mulheres las se mujeres vestem na visten en la igreja, you can tell that they don't have você the fear pode of God. dizer Usted que puede elas decir não que ellas têm no- o temor ellas de no tienen el Deus. temor de Dios. And E yet, Y entretanto, aún así, deixe-me dizer-lhes déjame uma decirle una coisa. cosa. the present day church A are igreja telling, deste the pastors tempo are telling the presente, church La os iglesia de pastores presente, estão los pastores dizendo están para a diciendo a la igreja that no, God que should not be não, feared. You should not Deus fear não God. deve No, ser Deus não deve temido, ser você temido, não não deve debes temer a temer a Deus. Create fear in Não the people. crie Não crea temor temor nas na gente. And pessoas. yet I want to submit E eu to you quero now aún así, yo quiero submeter a entregarle a vocês ustedes agora that without the fear of God you cannot worship que the sem Lord. o Que sin temor el de temor Deus de Dios, você tú no não puedes pode adorar a adorar Dios. o Senhor. Without the fear of Sem o God, Sin el temor temor de de Deus, Deus, you cannot have humildade você before não the Lord. pode Não pode ter ter humildade humildade diante delante do do Senhor. Without the fear Sem of o God, temor sin de el Deus, temor de Dios,
You Você cannot não pode puedes have ter reverência to the Lord. reverência reverência a Deus. pelo Senhor. God is separated Deus é from us. Dios separado está de separado nós. de nosotros. God is Deus, God. Ele Deus é é Deus. Deus. God O himself, próprio Dios Deus. mismo, even when you look at the way he is behaving around Até me, mesmo quando você around olha a me, forma Inclusive, como quando como mira o a forma Senhor como está comportando está se alrededor comportando de ao mim. meu he redor, comes and cover me with the cloud Ele running, vem showing e there. me Él cobre viene y com a me cubre con nuvem. la He nube, Ele me transfigure me. transfigura. transfigura, He Ele take me me to leva até heaven. o me lleva céu. al cielo, He make me prophesy Ele collision me of faz neutron stars profetizar donde no home a can colisão reach. de Me hace estrelas de profetizar la nêutrons colisión em um de lugar estrellas de onde neutrones homem donde nenhum ningún pode hombre puede chegar. llegar. He makes me minister with Ele me earthquakes, faz terremotos. ministrar Me hace com ministrar com terremotos. You can tell that the Lord Você is pode demanding dizer fear. que o Usted Senhor puede decir está que el Señor está exigindo demandando el temor. Without the fear Sem o of God, temor Sin el de temor Deus, de Dios, you cannot even você enter não the kingdom pode of God. nem no mesmo puede incluso entrar no entrar en reino el de reino Deus. de Dios. Porque Because Porque the wise as virgins, 10 las virgens, vírgenes prudentes as they virgens, are wise because they have as the fear virgens of God. sábias, sábias porque elas tenían eram temor sábias de porque Deus. elas tinham o Without the temor fear de of God, Deus. porque sem Porque el sem temor o de temor Deus, de You cannot even Deus, have reverence to God. Tú no você puedes não ni pode tener nem mesmo ter reverencia a reverência a Deus. Without the fear, let me give Deixe-me you this. Look at dar-lhes this now. isto. Déjame Olha darte isto mira esto agora. agora. Isto agora é Este é grande. grande. Let me give you examples Deixe-me in the dar-lhes Bible of people that did exemplos not na fear God Bíblia and what de happened to pessoas them. que Déjame não darle temeram a ejemplos Deus en la e Biblia o que de aquellos que aconteceu no com temieron a Dios eles. y lo que ocurrió a ellos. Número Number 1, one, Número 1, Lúcifer Lucifer. was a worshiper era um before the Lord. Era adorador un diante do delante del Senhor. Señor. And when Lucifer lost E the quando fear of Lúcifer God, perdeu Lucifer o temor perdeu de o temor Deus, de Deus. ai Oh, my meu Lord. Senhor, Oh, mi Señor. the whole lake of fire was prepared todo for o him. lago de Todo el fogo lago de foi fuego foi preparado preparado para para ele. Por favor, Por favor, No permite profetas falsos não e apóstolos permitam falsos, falsos mentira, profetas, enganar-te. falsos no apóstolos permite que com apóstoles mentiras falsos, para profetas te falsos, enganar. le engañan a usted. You need the Vocês fear of God. precisam do temor de Deus. God demands Deus fear. exige God temor. demands. Deus Deus demanda exige temor. temor. Na Bíblia, En la Biblia, The examples os of exemplos de ejemplos de pessoas personas that did not que have the não fear of tinham God. o que no temor de tenían el Deus. temor de Dios. Look at where they ended Olha up. onde Mira eles cómo- acabaram. de dónde terminaron. Lúcifer, Lucifer, lago de fogo. lago de fuego. Número Number 2, Número 2, Adão e Eva, Adán y Eva. Death happened a until morte today. aconteceu muerte ocurrió até hasta el día de hoje. hoy. The mortuaries Os are full. necrotérios Los estão morgues cheios. están llenos. The Os cemeteries cemitérios are full. Los estão cementerios están cheios. llenos. There is a place in the lake of fire Há prepared um for lago him. de Há um fogo, lugar en el lago de fuego um lugar preparado preparado para ele. Cain, Caim, Caín, when he did not have quando the ele fear não of God, teve o cuando él no temor de tenía Deus, temor de Dios, there is a place in the lake of fire há um prepared lugar for no him. hay lago un de lugar en el fogo lago de fuego preparado para preparado para ele. él. The generation A of Noah, geração La de generación Noé, de Noé, when they did not quando have the eles fear não of God, tiveram o cuando no tenían temor de Deus, Senhor o Senhor matou el Señor todos, el Señor mató a todos. todos. He left Ele only deixou 8 people. somente Él dejó 8 nada más pessoas. 8 personas. The Lord killed the O whole Senhor earth. matou O a Senhor terra matou toda a inteira. Do you want me to Vocês continue? querem que eu ¿Quiere que yo continue? continúe? Quando o Faraó não temeu Quando o Deus, faraó Quando não o faraó não temeu a temia Deus, Deus, o que aconteceu ¿Qué com le ele? pasó a él? juízo O juízo Juicio forte, fuerte, incluindo o lago de incluyendo el fogo. lago de fuego. When Korah, Quando- Dathan, Quando Abiram Corá, did not fear Datã, God. Abirão Cuando Coré, não Datán y temeram a Abiú Deus, No temían a Dios. o que aconteceu com ¿Qué eles? pasó a ellos? Tierra A comeu terra os La tierra lo engoliu. comió. 8.8 open the soil. 8.8 abriu a abriu a terra terra. e os E os engoliu tragou para em dentro do lago de lago fogo. de fogo.
When Judas Iscariot did not Quando fear the Judas Lord, Iscariotes Judas não Iscariote temeu o temía a Senhor. Dios. God demands the fear Deus of God. exige o Dios demanda temor el de temor de Deus. Dios. Let nobody lie Que to you with the ninguém modern minta gospel para that, você no, com o evangelho don't put moderno. fear in the people. Oh, Let nobody não lie dê to you. medo Não nas permita que pessoas. nadie miente, Não te permita que mienta. ninguém minta para That, vocês. no, don't put the fear on Não, the people. não Que põe no medo coloque nas temor en la pessoas. gente. Não. No. The Lord O demands Senhor fear. El exige Señor demanda el temor. temor. That is equal to Isto reverence. é Es igual igual a a la reverência. That is equal to awe, to be awed Isto at é him. igual a Es ter um igual a espanto, honrar- maravilhar-se That is equal to dele. honor Isso é igual a Es igual a honrá-lo. honrarle. And the list E a continues. lista Y la lista continua. continúa. When Israel did not fear the prophet, Quando you know, the Israel prophets não of God, temeu now you know. os The profetas prophets de of God, when Deus. they walk, it is the Lord himself Os walking profetas de there. Deus, agora Los vocês profetas del sabem, Señor ahora quando tú sabes, eles los andam, profetas del é Señor o cuando están Senhor caminando que está con el andando Señor, com los Profetas eles. de Dios caminando en Quando la os tierra. profetas de Quando Deus o profeta estão de Deus está caminhando na caminhando na terra, terra, It is the Lord é himself o walking on the earth. próprio ese Deus que Señor está mismo que andando está na caminando en terra. la tierra. For you are better than the Mas biblical vocês generations. são So, melhores ustedes do están que as mejores que las gerações generaciones bíblicas. bíblicas. Because you have seen the cloud Porque of God vocês cover me. viram Porque a han nuvem visto de la Deus nube me de Dios cobrindo. cubriéndome, And you have seen E me vocês call me Jehovah in the viram cloud. y me chamando han visto Jeová llamar na a Jehová en nuvem. la nube. And you have seen me E taking vocês me testimony and viram he's pointing at me like this, like tomando this, like this, like testemunho. this. E E usted me ha ele visto estava tomando testimonio apontando, y él está assim, me señalándome acompanhando. así, Pointing así, at me with the white glory Apontando from the para heaven. mim com a Señalándome glória com uma branca glória vinda branca desde o desde céu o ao cielo. As I vivo. move, he moves. Enquanto eu me Mientras movo, yo ele se muevo, move. yo muevo, Olha, ele está olha, olha. moviéndose. So for Então, you, quanto a know vocês, Entonces, para vocês sabem ustedes saben that when the prophets que of God quando are os walking here, profetas it de is Deus Deus estão andando mesmo aqui, walking here. é cuando el Deus profeta del Señor mesmo está que está caminando andando es aqui. Dios mismo caminando aquí. When Israel did not Quando fear Israel the prophets não of God, temeu Cuando os Israel profetas no de temía a los Deus, profetas del Señor. oh Oh, my meu Lord. Deus, Oh, mi Señor. oh meu Oh, my Senhor, Oh, mi Señor. he removed them from ele os Egypt Él los removeu sacó do a ellos Egito del Egipto and he pushed e them ele into os Babylon. empurrou a para a Babilônia. Babilônia. Ele os removeu de Israel e os empurrou para a Babilônia. Mi Señor. He Meu removed them Senhor, from Egyptian ele os slavery. removeu sacou a eles da da escravidão escravidão egípcia And within a short time he e em pushed pouco them tempo into ele os Babylonia. empurrou Y en para a poco tiempo escravidão él lo empujó a babilônica. Babilônia. Because they did Porque not eles fear não God. Porque temeram ellos a no Deus. temían a Dios. What do you learn from Korah, O Dathan, que and é que Abiram? você Que aprendeu aprendiste de de Corá, Coré, Datã Datã e e Abirã? What do you learn from Judas O que você Iscariot, aprendeu de ¿Qué Judas aprendiste de Iscariotes? that did Que not não fear temeu God? a Que no Deus. temía a Dios. This is É what you isso learn. que você Esto es lo que aprende. tú aprendes. That even in the Que até present mesmo na church, igreja inclusive deste na tempo igreja presente, there are those muy cerca to the Lord, cerca tem to the aqueles Lord. que estão Tem muito, aquellos que muito estão muito perto cercanos ao Senhor, do Senhor, but they have no mas fear. eles Pero não não têm tienen temor temor de de Deus. Deus. That's why they are É doing por what they isso want que in eles the estão church. Por fazendo o eso que ellos eles están haciendo querem lo na que quieren igreja. en la iglesia. O juízo Juicio vem. viene. Everybody that lost the fear of God, Todos the Lord que pushed them. temeram, todos que Cada pessoa perderam o que temor de cada Deus, Persona que não temer. Cada todos persona os que no fear não the Lord. temeram Cada o persona que no Senhor, temía a Dios, The Lord o did Senhor not take them to lugar não os levou para el um Señor no lugar los llevó número a 3, lugar número 3. um lugar no meio, Un lugar medio. Lago de fogo, lago de cielo fogo, in the o céu middle, e not um at lugar all. no El meio. lago de fuego, Não el cielo en el medio. mesmo. No, no, no. The Lord pushed O them Senhor directly os to the lake of empurrou Ele diretamente diretamente para o ao lago de lago de fogo. fogo. Então, em outras palavras, Entonces, en otras palabras, The Lord has sent me o here to Senhor tell me you enviou el aqui Señor me para ha enviado acá a dizer-lhes decirles that you must put back the fear que of God vocês in the têm que lives pôr of de the volta Christians. o que ustedes temor de devolver Deus el na temor de vida Dios a dos la vida del cristãos. cristiano. You as a Vocês, Christian, como Tú como cristãos, cristiano, you must put back the fear of God into your você tem que salvation. colocar Deve devolver o temor el de temor de Deus Deus na a tu tua salvação. própria salvação. And Então then he ele says, Y diz entonces él dice That when the eternal gospel que quando o is preached, evangelho que eterno cuando é el evangelio pregado, eterno es predicado, the best a response melhor la resposta mejor respuesta
é o temor de Deus. Quando você tão somente considera o que Jesus fez na cruz, a forma como o Senhor o massacrou na cruz, por sua causa, ó meu Senhor, você tem que temer a Deus. E ele diz, e dê-lhe glória. O Senhor está dizendo que nós agora temos que aprender a dar glória a Deus com as nossas vidas. O que é que significa dar-lhe glória? Exaltar o seu nome. É receber Jesus e honrar a Jesus. Andar fielmente com Jesus é glorificar a Deus, é honrá-lo. É você submeter tudo na sua vida a Ele. Você atribuir tudo a Jesus, inclusive o ar que você respira. E ele diz aqui, enquanto eu termino, porque é chegada a hora do seu juízo, que nós agora temos que pôr de volta o juízo de Deus no púlpito. Nós agora temos que dizer para a igreja que Deus julga o pecado. Que ele julgou o pecado quando Lúcifer se rebelou contra o Senhor. Ele julgou o pecado quando Adão e Eva caíram. É por isso que nós temos cânceres, diabetes, hipertensão e morte. Deus julga o pecado. Ele julgou nos dias de Noé. Ele julgou o pecado na Torre de Babel. Ele julgou o pecado em Sodoma e Gomorra. Ele julgou o pecado no Egito. Ele também julgou o pecado quando eles entraram na terra prometida e eles se rebelaram e não ouviram os profetas de Deus. Ele julgou o pecado quando o reino do norte se rebelou e os assírios vieram. Ele julgou o pecado quando Jesus foi para a cruz. Nessa era, quando eu fui ao Haiti, eu julguei o pecado. O Senhor julgou o pecado. Quando Ele me enviou ao Chile, Ele julgou o pecado com o terremoto 8.8. Você pode até mesmo ver quando eu estava advertindo-os. No Chile, eu estava fazendo isso no Conselho Nacional dos Bispos do Chile. Eu estava dizendo, o Senhor me mostrou o oceano vomitando aqui. E quando eu estava dizendo para eles que eu estava vendo o anjo do Senhor de pé no oceano, e eu disse para eles, o mesmo anjo que eu vi no Egito, eu o vi de pé no oceano aqui. E eu vi ele empurrar o oceano. Então o Senhor fez como se o oceano fosse vomitar. Você pode mostrar como o oceano vomitou os barcos nas ruas? Veja como o oceano vomitou. E eles são extremamente pesados. Ninguém conseguia tirá-los de volta, puxá-los. Ele os trouxe para dentro das ruas, entre os edifícios agora, os apartamentos, meu Senhor. E ele vomitou as mesmas cobras e serpentes que eu vi eles vomitando nas casas deles. Nessa era,
He sent me to judge the Ele me whole world enviou with para Él julgar me o envió mundo a inteiro juzgar com al mundo Covid. entero con COVID. Recently, Recentemente, 8.8. 8.8. when Jesus went to the cross, God Quando judged Jesus sin. foi para a Cuando cruz, Jesús fue para la Deus cruz, julgou Dios o juzgó pecado. al pecado. When the tribulation comes, he Quando a will judge sin. tribulação Quando vier, venga la tribulación, dele Él vai va a juzgar julgar el o pecado. At the great white throne, he No will judge sin. grande En el gran trono trono branco, branco, ele Él vai va a julgar juzgar o el pecado. The pecado. lago de fuego, he No will lago judge de sin fogo, ele eternamente. vai En el lago julgar de o fuego, Él pecado va a juzgar el pecado eternamente. eternamente. You must tell the Vocês church têm que dizer that para a the Lord igreja God, he que o judges sin. Senhor Deus, Tem que decir a ele iglesia que julga o el Señor pecado. Dios, Él juzga el pecado. Fiquem longe do pecado. Apártate del pecado. That is what the É eternal isto gospel que o says. Evangelho Esto es lo que Eterno el Evangelio diz. eterno dice. Ahorita ellos predicaban un evangelho dulce Agora que eles no estão repreende pregando o pecado, that does not Evangelho talk about the juízo doce de Dios. que não repreende Ellos predican o el pecado dulce que no e habla não del juicio de fala Dios. e não repreende o repreender pecado e el não pecado. fala do juízo de Deus. E they don't talk about E the eles judgment of não God. falam Não a hablam respeito del do juízo de juízo de Deus. Deus. E And ele he says, diz: Y él dice, Worship him who made the heavens, the earth, the sea and the springs of adorai water. aquele que fez o Adorar céu, a aquele terra, que o fez mar, os cielos e a as terra, fontes das y águas. las muchas aguas, y la fuente de las aguas. In other words, solamente el que criou Em o outras universo. palavras, Em outras somente palavras, aquele el que que criou o In universo. other words, Genesis Em chapter outras 1, verse 1, palavras, when he said, em "In the Gênesis beginning 1, God made the capítulo 1, heavens and the earth, the universe", ele that is diz: the eternal no gospel. princípio Em criou outras palavras, Deus os Gênesis céus e capítulo 1, a versículo terra. 1, cuando dice, "En el Isto principio é o Dios creó los Evangelho cielos y la eterno. tierra". Esto es el Evangelio eterno. Because la cielo y la tierra refers to Porque the o universe. céu e a Porque o cielo terra e a terra se refiere ao referem ao universo. And he E ele says- Y él diz: dice, A second angel followed and said, Babylon, fallen, fallen is Babylon the Great, which made them drink the maddening wine of her segundo adultery. anjo Outro seguiu ángel dizendo: seguiu caiu, dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. I have seen, Eu já vi esta Yo he visão. visto esa visión. I have seen the rock that came Eu and vi smashed a the rocha que Yo veio e vi la roca que esmigalhou vino a y estátua. golpeó, desmenuzó la estatua. and then I saw the mountain Então that eu was vi a formed. Entonces montanha yo que vi se la montaña formou. que fue formada. In other words, Em the Lord outras is saying, palavras, En o otras Senhor palabras, está el Señor está dizendo: diciendo, we Christians, we know how the breaking nós, news is os going to cristãos, Nosotros nós cristianos sabemos sabemos como como serão vai as ser breaking a última news notícia naquele esse dia. be. We know how everything Nós já will end. sabemos como Nosotros tudo sabemos vai cómo terminar. toda la We cosa. know that Jesus Nós must sabemos win. que Nosotros sabemos Jesus que Jesus tem deve que ganhar. So we vencer. need to stand faithfully, fielmente Então with nós Jesus, temos que because we know ficar de we pé must win. fielmente Porque com tenemos que Jesus, pararnos porque fielmente nós com também Jesus, porque temos sabemos que que devemos também ganhar. temos And que he said- Y vencer. él dice E ele That está the dizendo systemas and this world, the systemas of this world que os will be sistemas deste crushed. mundo serão Babylon must be esmagados. Que los sistemas Babilônia de este mundo van a tem ser que ser golpeados. esmagada. Babilônia vai ser destruído. So you wonder why the church Então você trusts fica in perguntando: Babylon. por que que a igreja confia em Babilônia? Confia em Babilônia. Everything the world does, Tudo they bring que to o the mundo church. faz, Tudo eles que o mundo trazem hace, para lo dentro traem da à igreja. igreja. And the E o Lord Senhor is está saying, O Senhor dizendo: está dizendo, We must now separate from nós all the agora systems of temos this que nos world which are separar against de Jesus. todos os agora devemos sistemas separarnos deste de mundo todos os que sistemas são deste contra mundo que estão Jesus. em contra de Jesus. Do not love Não the world. ameis o Não ameis mundo. al mundo. Whoever loves the world, the love of the Father Todo is in aquele him. que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Don't you know that friendship with the world is an Você enmity não with God? sabe Não que a sabe que amizade a com o amizade com o mundo é mundo é inimizade com Deus? contra So the Deus? second angel appears and announces Então, separation. o Então, segundo anjo aparece e anuncia The separação. eternal gospel teaches us to separate from the O world. Evangelho eterno nos ensina a nos separarmos do mundo. E está diciendo E ele acá, está The third dizendo angel aqui: comes and announces that the lake o of terceiro fire anjo is vem not a e anuncia rehabilitation station. el que tercer o ángel lago viene de y fogo anuncia que el não lago é de fuego um no es estado centro, de no es un reabilitação. Não é um centro de Para reabilitação. um curto tempo and then out. Para un corto ficar tiempo lá y por um después pouco de salir tempo e allá. então The lake sair. of fire is eternal. Que Que o lago de fogo é eterno. Cada persona póngase de Todos pie. levantem-se de pé, Aleluia. fiquem de pé sobre os seus pés. Hallelujah. Aleluia.
Ale. Santo nombre. Santo. Santo é o nome. Santo, santo. Aleluia. Santo. Bless you, my son. I bless you. Eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo no poderoso nome de Jesus eternamente. Um filho muito precioso. Obrigado. Only the ladies. Somente as senhoras. Por favor. Somente as minhas filhas, por favor. Poderoso. Only the ladies. Solamente las mujeres. Somente as senhoras. Vamos subir o tom. Sobe o tom. Only the ladies, only the ladies. Solamente las Somente as mulheres, somente as mulheres. Jesús Cristo, Señor. Jesucristo. Only the ladies. Solamente as mulheres. Jesus Cristo. Take it up. Súbelo. Agora vamos subir o tom. Jesucristo. Only the man. Solamente los Somente hombres. os homens. All of us together now. Todos juntos Todos ahora. nós juntos agora. Cristo, Señor. Aleluya. Jesucristo. One more time, all together. Mais uma vez, todos juntos. Nosso Senhor, poderoso. Aleluia. Aleluia. Poderoso. Poderoso. Santo. Santo. Santo Jesús. Santo. Santo. Aleluya. Santo, Santo. Everybody lift up your hands right now, very high. Todos Todos levantem as levantem as suas mãos agora Muito bem alto. alto. And Bem repeat this alto. prayer. Y repite E esta repita oración. esta Lord oração. Jesus. Diga, Diga, Senhor Jesus. Fuertemente, Lord Jesus. Bem fuertemente, forte. Senhor Jesús. Senhor Jesus. I repent, my Lord Jesus. Yo me Eu me arrepiento, mi Señor arrependo, meu Jesús. Senhor Jesus. And I ask you, my Lord Jesus, Y yo te E ruego, eu mi te Señor peço, Jesús, meu Senhor Jesus,
to come into my heart a entrar para en mi vir ao corazón meu coração and be my Lord y sea e mi ser o Señor meu Senhor and my Savior. y mi e Salvador. meu Salvador. Lord, fill me with the Holy Spirit Señor, lléname Senhor, del Espíritu encha-me Santo com o Espírito Santo and prepare me for the coming of the y Messiah. prepárame e para la venida prepara-me del para a Mesías. vinda do Messias. In the mighty name of Jesus, En el No poderoso nombre de poderoso Jesús. nome de Jesus. I am born again. Yo he nacido de Eu nuevo. nasci de novo. Father, in the mighty name of Jesus, bless them with revival. Pai, no poderoso nome de Jesus, abençoa-os com avivamento e ajuda-os, Senhor. E, Senhor, hoje Estamos nós estamos That you have chosen the gratos nation of Venezuela. que tu escolhestes a nação da Venezuela. Sabedoria that is very scarce. Tu lhes deste uma sabedoria que está muito escassa. Que o teu nome seja glorificado nessa nação. Que haja um avivamento massivo e histórico aqui, para que os venezuelanos entrem no reino de Deus. Eu abençoo a sua saúde, abençoa as suas famílias, no poderoso nome de Jesus. Amém. Escutem bem. I know it's down, Magnificat. Escucha bien. Escucha bien. Escutem bem. Tomorrow, Mañana Amanhã, bring the cripples as many. tragam muchísimos. muitos For the grand aleijados. finale. Mañana es gran Amanhã finales. é o And grande you see what finale. the Lord will do there. Y te va a ver lo E que el Señor vocês va a vão hacer ver allá. o que o Senhor vai Even we have fazer come lá. with a doctor from Kenya here. Inclusive, Eu hemos até venido mesmo con trouxe uma doctora doutora desde do Kenia aqui. Quênia There is a aqui. doctor. I don't know why she doesn't run in front here. There is a doctor from Kenya here. Hay una doctora Tem uma desde doutora Kenia do aquí, Quênia And she's aqui. going to work together with your doctors. y ella va a E ela trabajar vai junto com trabalhar sus médicos juntamente com seus And tell them doutores. what we do in Kenya. y le va a E decir vai lo que hacemos dizer en para Kenia. eles como We nós verify fazemos no them very Quênia. well antes de sanidade. Nós hoje Nosotros verificamos la verificamos muito muy bem bien antes antes da da Make sure the cura. doctors examine them. Asegúrese que Tenham los médicos lo certeza de que os examinen. doutores Before vão the Lord examiná-los brings me muito to the meeting, bem. bring me to the meeting. Antes do Senhor me trouxer à And you'll see reunião. what the Lord will do. It will be tremendous. E vocês vão ver o que o Senhor vai fazer. Será tremendo. So that you will see what the Lord will do. Entonces usted va a Então ver lo que vocês el Señor verão va a o que o hacer. It's going Senhor to be vai fazer. tremendous. Eso va a ser muy Vai tremendo. ser very tremendo. Muy poderoso. Muito After that, I leave poderoso. for Paris, France. Después de eso, yo Depois me voy disso a eu París, partirei I don't para come back Paris, because I have França. Helsinki also. y no voy a regresar E eu sino não porque voltarei tenho porque eu tenho Helsinki Come Helsinki back to the big também. meeting in Kenya. y después regresar Então a eu grandiosa voltarei reunião para a en grande Kenia. reunião no Japan, Quênia. for Ir next a year. Japão Então y otro irei en para o el próximo Japão año. e de outras nações no ano que vem. The Lord bless you. El Señor les bendiga. Que o Senhor os abençoe. O Messias está vindo. Prepare o caminho. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Estejam prontos. O Rei está vindo.